Graça e paz a todos, amém? Amém. Mais uma vez estamos reunidos em torno da palavra do Senhor, e essa noite vamos mais uma vez meditarmos sobre o Santo Evangelho que nos tem sido confiados. No culto passado nós falamos um pouco sobre a perplexidade de Paulo, né? Paulo ele fica perplexo com os Gálatas devido a os Gálatas estarem se colocando debaixo da escravidão da lei. Depois de serem libertos, depois de provarem, experimentarem essa liberdade que o Evangelho nos trouxe, os Gálatas estavam novamente se submetendo à escravidão. E nós vimos que o apóstolo Paulo, ele fica perplexo com isso. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ao ver as pessoas abandonando o Evangelho da graça, quando ele vê que as pessoas abandonam a liberdade que Cristo nos libertou, tanto do paganismo quanto do legalismo, as pessoas parecem que não estão habituadas com a liberdade que o Senhor Jesus Cristo adquiriu para nós na cruz. Os Gálatas estavam com isso. Os Gálatas serviam, como nós falamos, aos astros, aos elementos, aos deuses que não eram deuses. E uma vez liberto disso, agora eles estavam se colocando debaixo da escravidão do legalismo. Então, o que os Gálatas não entenderam sobre o Evangelho e sobre a lei. E nós vimos que o apóstolo Paulo ele fica perplexo porque é quase inadmissível você ver uma pessoa que foi induzida à escravidão, liberta dessa escravidão e agora automaticamente se pondo debaixo de escravidão. Então o apóstolo Paulo fica muito perplexo com a atitude dos irmãos de Gálatas, com os irmãos Gálatas, e isso para nós serve muito de alerta, né? O apóstolo Paulo ficando surpreso, ficando perplexo, serve para nós também de alerta. Por quê? Porque nós temos que crescer na fé, nós temos que crescer no conhecimento e não nos colocarmos debaixo de escravidão. A gente não deve ser levado à escravidão do legalismo, à escravidão do paganismo, e a nossa geração, muitas das vezes, ela age como os Gálatas. Nós se colocamos debaixo de escravidão também. Então, para nós, o culto passado foi muito rico, né? O apóstolo Paulo ele fala para nós que, ao falar a verdade, ele não era inimigo daqueles irmãos, mas na verdade o apóstolo Paulo ele demonstrou o seu amor que ele tinha por eles. E é interessante isso porque quando nós falamos a verdade, quando nós pregamos, quando nós corrigimos alguém, não é porque não amamos, não é porque queremos o mal, mas é porque queremos o bem. E assim como o apóstolo Paulo, então, ele corrige os Gálatas, ele mostra ali todo o seu amor, ele mostra ali todo o seu cuidado, né, doutrinário, teológico. Nós vemos que o apóstolo Paulo verdadeiramente era um mestre que amava as suas ovelhas. E nós, no dia de hoje, também é assim. O porquê que nós sempre estamos corrigindo os irmãos, porque nós sempre estamos direcionando os irmãos, porque nós sempre estamos alertando os irmãos sobre os falsos mestres, justamente por isso, porque não queremos que vocês sejam levados a qualquer tipo de escravidão, né? Aqui o apóstolo Paulo estava mostrando que os Gálatas estavam se submetendo à escravidão do legalismo. Só que nós também podemos estar, muitas das vezes, sendo escravos de outras coisas.
como do sincretismo religioso. Nós vemos isso hoje, do paganismo dentro das igrejas, do sincretismo religioso. Então, o culto passado ele foi muito importante para nós, porque nós crescemos nisso. Nós crescemos e entendemos que quando alguém nos corrige, é porque ele nos ama. Quando você tem um pastor que é bíblico, quando você tem um pastor que te instrui na palavra, que repreende os falsos ensinos, ele está zelando pela tua alma, ele está zelando pela tua eternidade, ele não está interessado no aqui e agora. Então hoje nós vamos continuar a exposição de Gálatas. E hoje o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar algo maravilhoso. E eu gostaria muito que nós pudéssemos entender o que está aqui. Porque assim como os Gálatas não tinham entendido ainda, mas Paulo, através dessa explicação, quis abrir o entendimento dos Gálatas. Que os nossos entendimentos também sejam abertos nessa noite. Amém? Nós vamos estar lendo hoje Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 ao 31. Vamos à leitura do texto. Diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia aos que nasceram segundo o Espírito. Assim também agora, com tudo que diz as Escrituras, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Bom, o que nós temos aqui é um texto que tem verdades muito importantes para nós. Mas antes de entrarmos em maior detalhes do texto, precisamos ressaltar algo e tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós sempre prezamos pela pregação que não seja alegórica. Nós sempre prezamos pela pregação que nos traz, nos deixa o texto falar de maneira mais clara. Porém, o apóstolo Paulo aqui, nessa passagem, ele vai nos trazer uma alegoria. Ele vai nos trazer um texto alegórico para nós. E nós procuramos sempre pregar de maneira literal, sempre trazendo, sempre entendendo que o texto é suficiente. E fazendo assim, nós evitamos muitos danos à igreja, pois algumas pessoas, ao verem Paulo fazendo essa alegoria, se acham no direito de pregar a Escritura toda de forma alegórica.
E aí começam então a surgir os falsos ensinos. As pessoas sempre querem achar um significado a mais no texto. Porém, nós devemos evitar esse tipo de pregação, pois a forma alegórica ela traz muitos danos à pregação. Porque se partirmos para esse modo de pregação, cada um vai ler e interpretar de um jeito e vai falar uma coisa que o texto não está falando. Mas aqui é importante dizer que Paulo está pregando de forma alegórica, porém, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo a escrever a palavra de Deus. Então aqui Paulo, ele não está pondo a historicidade de Gênesis em xeque. O que Paulo está fazendo aqui, através do Espírito Santo, é olhando a história de Agar e Sara e tirando lições teológicas, inspiradas pelo Espírito Santo. Então, quando nós lemos e deparamos, quando que nós então devemos pregar alegoricamente? Quando a Bíblia faz isso. E a gente então evita de cometer heresias, evita de cometer erros. Então nós preferimos sempre pregar de modo literal, lendo e explicando o texto de maneira literal. Porém, quando a Bíblia nos dá um texto alegórico, nós pregamos de maneira alegórica, mas não nos dá o direito de pregar outro texto que não está de forma alegórica para colocarmos as nossas invenções, as nossas maluquices, como nós temos visto muito nos nossos dias. Então, aqui, Paulo, ele não vai colocar em xeque, como nós falamos, a historicidade. Paulo ele não vai questionar. E Paulo também ele entende que quando os 5 livros lá foram escritos, o Pentateuco, quando ele vê ali, ele entende que Moisés não escreveu aquilo de forma alegórica. Mas Paulo, olhando a história dessas 2 mulheres, inspirado pelo Espírito Santo, então ele nos faz e nos traz de forma alegórica, para aprendermos verdades teológicas. Então, quando nós nos deparamos com esse texto de Paulo, nós temos então que entender isso, pois ele vai estar pregando de forma alegórica. Então vamos partir para o texto e entendendo que isso aqui é uma alegoria, mas não nos dá o direito de pregar outros textos que não estão de forma alegórica e trazendo as nossas próprias interpretações. O versículo 21, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? O apóstolo Paulo, é interessante que ele comece a falar isso para os Gálatas, porque é meio que aquilo que a gente já estava falando. É estranho alguém querer se submeter a uma escravidão. É estranho a pessoa por si só, por si própria, querer se colocar em uma escravidão, sendo que ela é livre, sendo que ela foi liberta dessas coisas. Então ele diz: Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? A lei, ela não nos dá salvação. A lei, se nós quiséssemos observar a lei, é como uma insanidade para a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar aqui para nós, ele vai falar que nós somos filhos da promessa, nós somos filhos do milagre, nós somos filhos não da lei, mas do Espírito. Então ele vai dizer no versículo 22, a sua alegoria: Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. As mulheres e seus filhos vão
nos dar então esses exemplos para nós entendermos o que é estar debaixo da lei e o que é estar debaixo da graça. E nós temos que entender isso por quê? Porque se nós não entendermos o que é lei e o que é graça, nós não entendemos o Evangelho. Então ele vai continuar dizendo: mas o da escrava nasceu segundo a carne, e da livre mediante a promessa. O que o apóstolo Paulo está mostrando para nós? O apóstolo Paulo ele está dizendo assim: olha, o filho da escrava nasceu do esforço de Abraão. Então, o que Agar e Ismael vai representar para nós? Vai representar todo o esforço humano. Vai representar para nós aquelas pessoas que querem fazer por onde ser salvas. Então, ele está dizendo para nós também que o outro filho, Sara e Isaac, são frutos do milagre, são frutos do agir de Deus. Então, eles vão representar a fé, eles vão representar a graça, eles vão representar aquilo que Deus faz e não aquilo que nós fazemos. Então, quando nós olharmos a escrava e o seu filho, representa para nós o que? O esforço humano. O versículo 24, ele vai dizer para nós: estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer, ele vai apontar para o Monte Sinai e vai apontar para Jerusalém. Por quê? Porque aquela Jerusalém atual, ele estava querendo mostrar para os Gálatas que aquela Jerusalém atual, e assim como o Monte Sinai, e a Jerusalém atual era a sede de todo o legalismo, era a sede do judaísmo, aonde representava ali estar debaixo da lei e não debaixo da graça. Ele mostrou ali para os Gálatas, ele está dizendo, ele aponta para Jerusalém, ele aponta para o Monte Sinai, e ele aponta e diz então que ali são gerados filhos para a escravidão. Porque nós, estando debaixo da lei, não somos livres, mas estamos obrigados a guardá-la perfeitamente. E aqui está o desespero. Então, o apóstolo Paulo ele mostra para os Gálatas que a Jerusalém atual, ele diz para eles: olha, ali são gerados filhos para a escravidão. O Monte Sinai representava a lei. Então Paulo, ele está abrindo cada vez mais os olhos e o entendimento dos Gálatas. Então ele diz essas palavras, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Então ele se esforça para mostrar isso para os Gálatas. Paulo já havia pregado o Evangelho, Paulo já havia ensinado o Evangelho. E quando nós vemos lá no versículo 20, que ele queria falar em outro tom de voz, ele mostra para nós que ele está se esforçando aqui nesses outros versículos para ensinar os Gálatas, mais uma vez, reforçar aquilo que ele já estava pregando antes. E é interessante essa forma de fazer, essa forma de ensinar os Gálatas. Então ele vai dizer para os Gálatas essa alegoria para que eles possam aprender.
Então ele vai dizer, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Então ali era a sede do judaísmo, do legalismo. Por essa razão, Paulo associa então Agar e Ismael à representação do esforço humano. Então, o legalista, que é o religioso, que é aquela pessoa que acha que pode fazer algo, que Deus vai aceitar qualquer esforço que ela faça para obter a salvação. Então, quando nós olhamos para Sara e Agar, e quando ele aponta para Jerusalém, ele aponta para o Sinai, ele está dizendo para os Gálatas, olha, o que nós vemos é o legalismo, o que nós vemos é o esforço humano, o que nós vemos é a religiosidade. E ele está dizendo para os Gálatas que eles foram libertos disso. Veja como Paulo é amado, é amável. Veja como Paulo se preocupa com os Gálatas. Veja como Paulo, ao invés dele largar de mão, ele vem trazendo para os Gálatas essa alegoria. Uma forma de explicar para eles algo mais fácil. Versículo 26 vai dizer, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Então veja, o apóstolo Paulo ele aponta para Jerusalém, ele aponta para o Sinai, ele aponta ali como essas coisas sendo representantes do esforço humano, do desempenho humano, e ele diz para nós então o que? Olha, a nossa Jerusalém é lá de cima, é da promessa, é da livre, é algo espiritual. A nossa Jerusalém não está debaixo da escravidão, não gera filhos para a escravidão. Quando ele aponta para lá de cima, ele aponta para o céu. Ele aponta para onde Cristo está assentado. Ele aponta para onde Deus está assentado. Ele diz que os filhos que são gerados da livre são da promessa. É por isso que nós entendemos e nós sempre batemos na tecla que para um pecador ser regenerado é necessário um milagre. É necessário o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos agir na vida de um pecador. É isso que Paulo está ensinando aos Gálatas. É isso que Paulo está nos ensinando. Então, quando o apóstolo Paulo ele aponta para Jerusalém atual, que é a sede do legalismo, e ele aponta então para o céu, aonde é da livre, aonde é da promessa, da onde nós herdamos a salvação. Essa alegoria de Paulo é muito apropriada para nós também. O apóstolo Paulo, com todo carinho, com toda a mansidão, com todo o esforço, ele está ensinando novamente aos Gálatas que não somos filhos da lei, que não recebemos o Espírito pela lei, que não obtemos a salvação pela lei. E ele aponta para Sara e Agar e para Jerusalém atual para o esforço humano. Mas nós somos lá de cima. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe. Então ele aponta para Sara, então ele aponta para Isaac, então ele aponta para o milagre, então ele aponta para o agir de Deus, então ele aponta para a graça do Evangelho. É isso que Paulo está ensinando para os Gálatas e é isso que nós hoje também temos que aprender. Temos que descansar nisso. O apóstolo Paulo, ele ensina aqui essas doutrinas maravilhosas para que pudesse haver descanso naquilo que Cristo fez. Então ele diz para nós, no 27, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta, clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Aqui ele está citando
Isaías 54. No versículo 28, ele vai dizer: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Olha que maravilha! Serve para nós, nos dias atuais. Paulo, ele diz aos irmãos gálatas: olha, vocês não são filhos da lei. Vocês não são filhos da escravidão. Vocês não são filhos do esforço humano. Por outro lado, vocês são como Isaque, o filho da promessa. Vocês não foram gerados segundo a vontade da carne, segundo a vontade do sangue, segundo a vontade do homem, mas vocês foram gerados segundo a vontade de Deus. Vocês são filhos da promessa. Assim como nós olhamos para a história de Sara, Isaque, Abraão, o que nós podemos ver é o poder de Deus agindo. Assim é na nossa vida, assim é na nossa salvação, assim é a nossa conversão. Isso é o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, não é do esforço humano, mas é de Deus. Não é da escravidão, mas é da livre. E essa liberdade que temos, nós temos que usá-la para glorificar a Deus. Somos livres do legalismo, somos livres do paganismo, somos livres de toda crendice, somos livres de todo sincretismo religioso. O apóstolo Paulo está fazendo isso com os Gálatas. Então é muito importante quando nós olhamos para que o apóstolo Paulo está ensinando. É muito importante, por quê? Porque isso acalma a nossa alma. Porque isso acalma o nosso espírito. Porque assim como nós vemos que essas duas mulheres, essas duas alianças são totalmente diferentes uma da outra, e quando nós vemos que nós somos colocados em Cristo, nessa promessa do Evangelho, isso acalma o nosso coração. Versículo 29, ele vai dizer: como porém outrora o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Por que ele está falando isso? Porque os falsos apóstolos estavam se utilizando da lei. Então eles estavam pegando a lei para perseguir os filhos da livre. Então olha que interessante, essas duas mulheres, essas duas crianças representam exatamente o que estava acontecendo ali nas igrejas da Galácia. Os legalistas estavam julgando a liberdade que a cruz nos trouxe, que Cristo nos trouxe. Então, como os filhos da lei, assim como os legalistas, estavam incomodados com a liberdade, dizendo que o apóstolo Paulo estava pregando um evangelho fácil, dizendo que o apóstolo Paulo não estava, na verdade estava contra Moisés. Então, olha o que está acontecendo. Aqueles irmãos estavam perseguindo os Gálatas com o legalismo, dizendo: olha, não é só ter fé, é ter fé mais a circuncisão. Olha, se vocês não forem circuncidados, vocês não serão salvos. Então era isso, essa era a perseguição, essa era a opressão. E igual nos dias de hoje, as pessoas, elas não gozam da liberdade que temos. Elas não descansam na obra perfeita e salvífica de Cristo. Mas o que estamos vendo é que os filhos da escrava estavam perseguindo o filho da livre. Paulo está dizendo: olha, como isso se encaixa perfeitamente no que está acontecendo aqui com vocês, irmãos. Vocês são livres. Porém, os legalistas
estão julgando a vossa liberdade. Cristo vos libertou. Vocês são livres do legalismo. Vocês são livres da lei, dos apêndices da lei. Vocês são livres de tudo o que está lá. Cristo cumpriu. Cristo vos deu a salvação. Vocês receberam o Espírito, não foi por guardar a lei, mas pela pregação do Evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo para eles: não se coloquem debaixo de escravidão. Não se submetam novamente ao alho da lei. Pois o apóstolo Paulo já tinha ensinado para eles, como nós aprendemos, a lei nos leva até Cristo. A lei a lei nos leva até o nosso verdadeiro tutor. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele ensina aos Gálatas isso. Essas doutrinas que servem para nós. Nós somos libertos também, amados. Somos libertos de todo legalismo. Somos libertos de toda crendice. Não é o nosso fazer que vai mover a mão de Deus ao nosso favor. As pessoas hoje têm uma visão assim também, muito pequena. Elas acham que por fazer campanhas, elas acham que por dar ofertas, fazerem votos, é um outro tipo de escravidão, mas é o mesmo. Por quê? Porque tira o poder da graça de Deus. Se vocês não crescerem nessa liberdade que foi vos dada, se isso não acalmar os vossos corações, se isso não levar vocês a entenderem que nada do que vocês façam pode acrescentar algo para a salvação de vocês. Por isso que nós temos que ter em mente toda a verdade do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele usa essa alegoria para explicar aos Gálatas que, assim como o filho da escrava perseguia, assim como Ismael perseguia Isaque, o que estava acontecendo era isso. Ali com eles. Paulo aponta dizendo: olha, Ismael e Agar representam todo o esforço humano. Será que vocês não perceberam ainda isso, irmãos? Que esses homens estão julgando a vossa liberdade em Cristo? Que esses homens estão questionando a salvação que Cristo fez por vocês? Amados, é a mesma coisa nós. Muitas pessoas não têm certeza da salvação nos nossos dias. Por quê? Porque estão debaixo de um legalismo. Porque estão debaixo de um cristianismo que não é o cristianismo da graça do Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele abre os olhos dos Gálatas. Ele está instruindo os Gálatas de maneira gloriosa. Ele está dizendo para os Gálatas: entendam isso de uma vez por todas. O versículo 30, ele vai dizer: contudo, o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então, quando nós, já falamos isso, quando nós queremos fazer por onde, quando nós queremos pelo nosso esforço obter a nossa salvação, quando nós queremos pelo nosso esforço obter a salvação, quando nós queremos colocar a nossa justiça, nós nos tornamos inimigos de Cristo. Nós acabamos por se tornar inimigos de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, aqueles que querem guardar a lei, aqueles que querem observar a lei para obter a salvação, não vão obter. Por quê? Porque aqueles que são escravos da lei não são escravos de Cristo.
não podem herdar com o filho da livre. Então a nossa salvação, o que está em jogo aqui para os Gálatas, é a vida eterna. O que está em jogo aqui para os Gálatas é a sua salvação. É o Evangelho de Cristo. É tudo aquilo que Cristo fez na cruz. E no versículo 31 ele vai dizer: assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. O apóstolo Paulo ele mostra mais uma vez para os Gálatas que foi através de ouvir o Evangelho da graça de Jesus Cristo. E esse Evangelho libertou eles do paganismo, de adorar outros deuses, rompeu a cegueira deles espirituais. Eles se tornaram homens livres. Porém, em algum momento, eles começaram a abandonar essa liberdade. Eles começaram a abandonar a liberdade que Cristo comprou e adquiriu para eles. Eles abandonaram tudo aquilo que Cristo os deu gratuitamente. Sabe o que é interessante? É que as pessoas parecem que não conseguem enxergar a clareza do Evangelho. Que somos salvos gratuitamente. Que somos salvos sem nenhuma obra. Sabe, as pessoas ainda não conseguem olhar para a cruz, não conseguem olhar para Cristo e não conseguem descansar dentro dos seus corações. Sabe, as pessoas parecem que nunca ouviram de verdade a pregação do Evangelho, que exclui toda a obra do homem, que descansa e glorifica a Deus por sua salvação. Os homens precisam descansar. O apóstolo Paulo está dizendo com tanta clareza, ele se utiliza dessa alegoria para mostrar aos Gálatas que eles são filhos da promessa, eles são gerados de Deus, eles foram libertos, verdadeiramente libertos, porque a Bíblia diz: a quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Então nós vemos aqui o Evangelho e Paulo se esforçando mais uma vez para instruir os irmãos Gálatas nessa questão. E nós sempre vamos bater na mesma tecla também. Então nós sempre vamos bater na mesma tecla. Nós sempre vamos orientar aos homens que a salvação pertence ao Senhor. Nós sempre vamos ensinar vocês a descansarem no favor imerecido de Deus. Nós vamos alertar vocês, nós vamos despertar a consciência de vocês, culto após culto, até que Cristo e a sua graça inundem seu coração, até que vocês consigam dizer com toda certeza e firmeza que vocês são salvos por graça, que vocês entenderam o Evangelho de Cristo. Paulo ele diz: eu não me canso de dizer as mesmas coisas para vós, pois é segurança. Para vocês a mesma coisa será nós. Culto após culto, dia após dia, iremos dizer a vocês as mesmas coisas. Vocês são filhos da livre. Vocês são filhos da promessa. Vocês são filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Vocês têm que abandonar todo esforço humano. Descanse naquilo que Cristo fez. Nós estamos aqui aprendendo isso. Paulo estava ensinando isso aos Gálatas. Essas verdades hoje chegam a nós. Devemos abandonar qualquer coisa que possamos fazer para a salvação.
mas devemos fazer porque já somos salvos. Os Gálatas estavam achando que por guardar a circuncisão, eles iriam ser salvos. Os falsos mestres estavam trazendo isso para eles. Porém, Paulo mais uma vez está abrindo os olhos deles. Está dizendo, olha, vocês, irmãos, são filhos da promessa. Vocês, irmãos, são filhos da livre. Vocês são filhos da promessa. Vocês são filhos de Deus, gerados pelo Espírito. Vocês foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O que Ele fez por vocês é real, é verdadeiro. Que essas palavras em nossos corações gerem fé, certeza, descanso. Quanto mais os dias vão passando, mais nós vamos abandonando a incerteza, a insegurança. Você tem que entender o Evangelho. O Espírito Santo ele tem que gerar essa fé em você, para que você desperte da religiosidade, do legalismo, se liberte da crendice. Olhe para a cruz de Cristo e veja o que nós estamos aprendendo, o Evangelho da graça, do favor imerecido de Deus para conosco. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então aqui está para nós a nossa certeza, a nossa salvação, o nosso descanso. Essa alegoria que Paulo usou para explicar isso aos Gálatas chegou a nós. Que nós possamos aprender assim como os Gálatas. Que nós possamos ter em mente que não somos filhos da escravidão, não somos filhos da lei, não somos filhos do esforço humano, mas somos filhos da livre, da promessa, do agir de Deus, do milagre. Por isso, nessa noite, que essas palavras gerem vida em nós, que essas palavras gerem esperança em nós, e que essa esperança seja verdadeira, que essa esperança seja o descanso das nossas almas.